Bem-vindo a mais uma aula. Nesta semana nós estamos falando sobre este ato teológico, esse trabalho teológico. Surge no meio de tudo isso uma pergunta, que você que está começando esta faculdade, as pessoas podem perguntar para você de uma forma direta, afinal, o que é teologia? Todos têm alguma opinião sobre teologia. Eu tenho estudado teologia por mais de 40 anos. E a teologia sempre é para mim uma experiência fascinante. No doutorado que eu fiz recentemente, eu coloquei um capítulo com esse título, O que é teologia? Eu confesso para você que eu vi muitas definições ao longo de todas essas décadas, em livros, teólogos, mas a melhor de todas as definições eu recebi de um professor que começou comigo há muito tempo atrás, um professor que conseguiu dizer para mim, em poucas palavras, o que é teologia. E até hoje essas palavras, essa definição me acompanham. Eu mudei alguma coisa, mas a essência basicamente é esta. Teologia é. E você precisa compreender o que ela é. E quando você for perguntado, grave principalmente estas ênfases, e eu quero fazer uma exegese desta frase teológica e uma interpretação para você, para que você saia desta aula hoje com este objetivo, compreendendo o que é teologia realmente. Por isso, meus objetivos hoje são os seguintes. Você tem que entender as dimensões da teologia. Ao definir a teologia, entender as suas dimensões. Identificando a teologia como uma reflexão e também como uma leitura do passado e, ao mesmo tempo, do contexto atual. Definir a teologia como labor e como prática de forma mais global. É um labor de pensar, de refletir, mas também de prática em todas as áreas. E outro objetivo é conectar a teologia em seu fator cognitivo. Cognitivo tem a ver com saber, com o contextual, de maneira a resultar em missão. Isto é, no agir, naquilo que é conhecido no mundo da teologia como missio Dei, isto é, a missão de Deus no mundo, a missão de Deus na sociedade. Qual seria essa definição que eu refleti e tem me acompanhado durante todos esses anos, e todas as aulas de teologia eu sempre começo na primeira semana dando ênfase na definição teológica, que é a melhor definição que eu encontrei. Você pode melhorá-la e até encontrar outras que lhe satisfaçam mais, mas eu gostaria de oportunizar nesta aula este assunto para você. Teologia é a reflexão que se dá na comunidade da fé sobre a experiência original e atual dessa fé, em relação ou em conexão com a comunidade geral dos seres humanos, no contexto da missão de Deus na pátria terra, ou a missão de Deus no mundo. Então veja a palavra teologia, teremos que definir o que é a palavra teologia, já falamos sobre isso na última aula, mas é bom que você compreenda a palavra teologia. E ela é o que? Reflexão. O que ela é? Reflexão que se dá onde? Ela se dá na comunidade da fé? Muito bem. Ela se dá na comunidade de fé sobre o quê? Sobre a experiência original, sobre a experiência atual dessa fé. Ela é reflexão disso tudo. Mas isso não é feito de uma forma dentro de um gueto fechado, mas isso é feito em relação com a comunidade
geral dos seres humanos, ela tem a ver com a vida, com a história, com o contexto, com a sociedade, com a antropologia. A teologia se dá no meio do campo da batalha da vida. Como é isso? No contexto, ou de acordo, ou vindo, no contexto da missão de Deus, da Missio Dei, a missão de Deus na pátria terra, no mundo atual. Pense nisso. Vamos agora fazer uma análise de cada uma dessas palavras. Teologia. A palavra teologia tem a ver com theos e logia, o falar sobre Deus. O que é teologia afinal? Teologia tem a ver falar sobre um Deus que se revelou em Jesus Cristo. E de outro lado, um ser humano que tem a capacidade racional a quem a revelação se dirige. Em seu sentido mais profundo, a teologia é uma maneira de falar sobre Deus. Eu diria mais do que isso, é um falar sobre Deus em sua presença e para a sua glória. Por isso, é um refletir por parte da comunidade da fé em conexão com a realidade da vida. É uma reflexão sobre a experiência original e presente da fé, em permanente renovação, que tem a ver com a sua origem no propósito divino, a sua missão no mundo e seu destino de esperança no reino prometido. Então, teologia é um falar com Deus e um falar sobre Deus e um falar a Deus. Isso é fundamental. Preste atenção nisso. É reflexão. Há um pensador chamado Macquarie que diz o seguinte: a teologia pretende expressar o conteúdo de sua fé particular na linguagem mais clara e coerente possível. Eu preciso ler novamente porque ela é muito forte, esta ideia. A teologia pretende expressar o conteúdo de sua fé particular na linguagem mais clara e coerente possível. Isto exige, então, reflexão. É provável que, muitas vezes, ao longo do caminho, a teologia enfrente algo que escape à compreensão ou mesmo a sobrepuja, mas jamais abandonará seu alvo de atingir o mais alto degrau possível de inteligibilidade. Muito bem, teologia tem a ver com inteligibilidade da fé. Por isso ela é reflexão. Haverá momentos que muitas vezes você não vai conseguir entender a teologia, muitas vezes você não vai conseguir entender certas preocupações que ela está abordando, mas você tem que observar o seguinte: aquela discussão foi feita num determinado momento. Então, há muitas doutrinas teológicas que elas não diz respeito às nossas perguntas atuais. São perguntas que foram feitas em outras épocas. O que você precisa compreender é que aquelas perguntas eram fundamentais para aquelas épocas. E a teologia procurou dar respostas àquelas perguntas. O problema nosso é quando você perde essa reflexão de compreender isso, ou nós perdemos e começamos a ensinar apenas respostas de perguntas que não são feitas mais. E esquecemos de dar respostas às perguntas que estão sendo feitas hoje. A teologia é uma reflexão que busca dar de forma mais clara e ousada possível respostas às questões que são feitas hoje. Por isso é reflexão. Mas ela é uma reflexão que se dá na comunidade da fé. Ela não é feita em qualquer lugar. Todo teólogo precisa voltar-se constantemente aos grandes clássicos da teologia, da igreja. Não somente para integrar na comunidade teológica, mas também para desenvolver em si as potencialidades do verdadeiro labor teológico. Teologia é um ato de fazer, de trabalhar sempre na reflexão. Onde se dá isso?
na comunidade dos que creem. A atitude teológica só floresce no meio dessa comunidade teológica, onde o diálogo, em última análise, não reconhece fronteiras de tempo ou de lugar. Vou repetir isto. A atitude teológica só floresce no meio dessa comunidade teológica, onde o diálogo, em última análise, não conhece fronteiras de tempo e de lugar. E é só inserido nessa comunidade que o teólogo poderá falar de vida. Isto mesmo, teologia é um falar de vida. Não reconhece um limite, nem de tempo, nem de espaço, ou nem de lugar, ou nem de ideologia doutrinária. A teologia ela tem que estar aberta para aprender, para ouvir o que foi que outros disseram, o que outros estão dizendo, o que as Escrituras disseram. Qual é a compreensão dessa revelação de Deus? Isto é compreender a comunidade da fé. É respeitar a comunidade da fé, daqueles que creram. Por isso que teologia tem a ver com a sua inserção no âmbito daqueles que creem e buscam compreender a verdade. Além de reflexão que se dá na comunidade da fé, a teologia estuda sobre a experiência original e atual da fé. Por quê? Porque crer é uma grande janela aberta à experiência do indizível. O teólogo é um peregrino que caminha de pés descalços pelos territórios da geografia dos propósitos divinos. Sua experiência em Deus é uma caminhada de peregrino que nunca perde suas raízes. Sua fé tem lugar histórico, tem endereço na comunidade dos eleitos através dos séculos. Veja que a palavra que aparece aqui é a experiência original e a experiência atual da fé. Por que tem que ser dito isso? Porque o perigo na teologia é alguém ficar fixando apenas na teologia original. Outros apenas na atual. Nossa proposta é ser sabedoria. A teologia como sabedoria integra o que foi dito na experiência original da fé e o que está sendo dito e pensado na experiência atual da fé. Teologia é reflexão no diálogo, não apenas no diálogo, mas numa realidade dialógica entre o passado e o presente. Mas isso é feito como? Em conexão com a comunidade geral dos seres humanos. A reflexão teológica busca assim interpretar a experiência original e atual do Deus revelado para cada situação em que se encontra o ser humano a quem essa revelação se faz. Então, a tarefa da teologia é declarar a verdade básica da mensagem cristã e interpretar essa verdade para cada geração. Em especial, a expressão para cada geração. Isto é, cada época precisa desta palavra. Por isso, a palavra, em conexão com a comunidade geral dos seres humanos, ela busca fazer isto no contexto da missão de Deus no mundo. Então, a teologia é a atividade que se dá no interior de uma missão. Qual é essa missão? É a missão de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, envolvidos com uma missão no mundo. O Pai e o Espírito enviam o Filho. O Pai e o Filho enviam o Espírito. O Espírito age no mundo para glorificar o Pai pela glória do Filho. Então, o propósito, quando você é convidado teologicamente, é para participar da missão deste Deus triuno e criador no mundo. O chamado cristão, teologicamente falando, é um chamado para o mundo. Porque este mundo foi criado para ser o teatro da glória de Deus e, no entanto, não é. A missão é ser e proclamar o que deve ser o mundo. É ser sendo
como comunidade da fé, para convocar o mundo a celebrar a realidade do seu Criador e a planificar o que é ser verdadeiramente humano. Então, a tarefa teológica é tornar-se veículo da missão de Deus no mundo. Isso tem a ver com o que nós chamamos de Missio Dei, a missão de Deus. Então, envolver-se teologicamente é envolver-se com a Missio Dei, com a missão de Deus. Nossa pátria terra precisa de homens e mulheres que descubram o seu verdadeiro sentido e significado e descubram o que Deus vivo e poderoso está fazendo, agindo no mundo hoje. Qual é a mensagem? Qual o sentido, o significado e o propósito da existência humana? Teologia é essa fascinante realidade de ser e viver, de caminhar rumo ao chamado daquele que nos convocou, do império das trevas, para anunciar e viver a sua gloriosa luz. Venha ao mundo teológico. Agora é com você. Há várias leituras a serem feitas, há um questionário a ser respondido. Escreva. Tenha ousadia. Coloque o seu pensamento. Vá em frente. Bons estudos.